gente linda, é um prazer estar com vocês hoje novamente, né? No nosso quadro Criando Pontes Gerando Negócios, né? E para o tema de hoje, eu trouxe uma continuação, que é uma solicitação que também a gente recebeu de alguns empreendedores, né? Porque nós falamos no quadro passado de indicadores. No início do ano, nós falamos sobre o planejamento para o ano de 2021. Então, o nosso quadro de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre indicadores. Rose, você anda falando nos quadros sobre indicador, sobre objetivo, sobre meta, mas por onde a gente começa? O que é essa história de indicador? Para começar, não esquece, indicador, ele indica, né? Indica para onde você vai. Então hoje o nosso quadro é dedicado exclusivamente para falar sobre indicadores. E se você tem dúvida dos tipos ou o que você pode fazer como indicador, vamos começar entendendo aí o conceito, né? E um recadinho importante aí para vocês, caso você ainda não tenha certeza se quer realmente utilizar indicadores na sua empresa, né? No seu negócio. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Esse é um recadinho, gente, do Dr. Demme. O Dr. Edward Demme, ele é americano e ele foi um dos maiores estatísticos e um dos pais da qualidade no mundo, né? Eu estudei muitos livros dele nas minhas especializações, porque uma das minhas áreas de atuação é gestão de qualidade e gestão estatística, né? Então, a gente aprendeu bastante em cima das práticas, dos conceitos do Dr. Demme. E essa frase dele, eu sempre levava para os meus treinamentos aos meus clientes. Se você não sabe onde está, como é que você sabe para onde vai, né? E, basicamente, esse era o recadinho do Dr. Demme, né? E aí, gente, vamos entender esse conceito de indicadores, né? Primeiro, como eu falei, o indicador indica, então ele precisa ser numérico, né? E ele serve, gente, para medir um processo ou os seus resultados, né? Bem, pegando de novo os meus amigos aqui da Mojiplay como exemplo, indicadores é quantos patrocinadores eu tenho, qual está sendo a nossa audiência, quais os melhores dias, quais os melhores horários. Muita gente tem conta no Instagram, tem conta comercial no Face, no LinkedIn e não acompanha as estatísticas da sua conta comercial. Não sabe o melhor dia, não sabe o melhor horário das postagens, não sabe quais são os principais públicos que seguem vocês, qual a idade desse público. E a gente tem tudo isso, gente, nas nossas contas comerciais. E a gente não usa esses dados. E às vezes a gente posta na hora errada, faz postagem para público que não é adequado e a gente reclama que não está dando certo as nossas informações. E na verdade não é. Na verdade a gente não está sabendo entender, né? Quantos comerciantes não acompanham o ticket médio do seu negócio para saber o tipo de mercadoria que tem mais rotatividade, aquilo que sai mais? Às vezes, o próprio consultório médico do dentista não analisa os horários de maior tendência, qual é o tipo de público que mais está vindo, porque é indicação. Então você tem que acompanhar para quem você está prestando serviço, porque talvez você esteja com uma tendência aí não explorada de negócio, né? De oportunidade de negócio. Olha só, gente, indicador é tudo isso, né? Fora que indicador mostra o quanto que a gente está perdendo de dinheiro também, né? Então, ó, olha para que serve um indicador. Então, assim, ele tem que ser numérico, porque senão você não consegue saber, né? Se você está bem ou não. E ele mede o desempenho do seu negócio e dos processos dentro do seu negócio, né? Aí, gente, fica uma outra dica. Indicador somente por indicador não serve de nada. Ele precisa ter uma meta. O que é uma meta? É um ponto, é uma posição, né? É um objetivo, um valor com um determinado prazo para ser atendido, né? Tá? Ok?
Então, indicador, ele precisa ter uma meta. Então, se eu quero aumentar o alcance de visualizações, quanto que eu quero aumentar, né? O indicador, ele tem que dizer o número de visualizações que eu tenho num determinado período. A meta, ela me diz quanto que eu quero aumentar até um determinado prazo e até um determinado período. Então, ó, indicador e meta tem que caminhar, os dois precisam caminhar juntos. Indicador indica, a meta diz se eu estou próximo ou distante daquele objetivo que eu tenho aí para o meu negócio, né? Aí tem uma outra informação importante. Não esquece que um bom indicador, ele precisa medir todos os aspectos do seu negócio. É o que nós chamamos, gente, de stakeholders, né? Por quê? Porque senão você não sabe se você está indo no caminho certo, né? Ô Rose, falou bonito agora, stakeholders, guarda essa informação aí para você usar sempre, né? Stakeholders, gente, são as partes interessadas no nosso negócio. Quem são as partes interessadas no sucesso do nosso negócio? Não importa o teu tamanho. Primeiro, seu cliente, você, porque ninguém trabalha de graça, então os acionistas, né? Fornecedores, a própria comunidade, ela é interessada no seu negócio. Como assim, Rô? Dependendo do tipo de negócio que você tem, se você é uma fábrica, por exemplo, se você está numa comunidade, pode ser que você possa estar trazendo algum tipo de incômodo, então você precisa medir como está a sua relação com a comunidade. E até mesmo o número de vagas que você gera para essa comunidade é um indicador, gente, importantíssimo, né? Ó, o próprio governo, os concorrentes e os colaboradores. Olha aí, ó, já listei pelo menos 7, né? 7 stakeholders importantes para você medir. Então, assim, ó, cliente, fornecedor, colaborador, concorrente, comunidade, o governo, né? E os seus concorrentes aí também, né? Então, sempre dá uma passada importante e defina indicadores para medir a expectativa e a satisfação de pelo menos os seus stakeholders, tá? E aí, gente, fica uma outra dica super importante nessa história. Não cria indicador simplesmente por criar não, tá, gente? Um indicador, ele tem que ser disponível, ou seja, tem que ser fácil de coletar. Não fica inventando coisa difícil, não. Eles precisam ser simples, né? Simples para ser entendido. Às vezes, em alguns clientes que a gente visita, cria-se indicadores complicados e o colaborador não entende. A coleta, gente, tem que ser fácil. Se você tiver que ficar inventando a roda, né? E trazer mais despesas para você coletar esse indicador, então ele não vale a pena. Ele tem que ser adaptável, ou seja, ele tem que ter capacidade de mostrar mudança, porque se um indicador ele não consegue mostrar as tendências de mudança do seu negócio, ó, do que está medindo, ele não serve. É possível você rastreá-lo, né? Então, por exemplo, o número de visualizações, você consegue rastrear o número de visualizações nas suas mídias sociais. Precisa ter representatividade, ou seja, gente, ele precisa realmente, né, ser capaz de mostrar as informações que você precisa ter. Tem uma abrangência legal, né? Então, número de visualizações, mas que tipo de visualização? Que horário? Que público? Isso é representatividade. E, finalmente, gente, ele precisa ter estabilidade. Um indicador estável não é o que dá o mesmo resultado, não é isso, mas que você consiga perceber as oscilações e ele precisa ser sensível para perceber as mudanças que ocorrem naquilo que você está medindo, né? Um indicador muito fixo pode ter um problema aí de medição, né? A forma de coleta ou de cálculo pode não ser o mais adequado. Olha só, né? Tá vendo? Ó, indicador ele tem que ser prático, objetivo, fácil de tabular, fácil de rastrear e passar no mínimo passar todas as informações que você precisa para o seu negócio, tá bom? Ok? Bem, só isso, Rô? Não, eu dou uma outra dica para você, né?
que são alguns exemplos de indicadores aí, né? Para alguns stakeholders. Por exemplo, clientes. Clientes, você pode computar indicadores ligados a preços, a qualidade. Em qualidade, você pode ter número de chamados de campo, número de reclamações, número de devoluções. Você pode medir rapidez de entrega, por exemplo, tempo de atendimento de um pedido, tempo de um ciclo de produção, quanto você demora para fazer uma entrega através de um motoboy, né? Por exemplo, se você tem um restaurante ou se você tem um trabalho aí de entrega, confiabilidade no prazo de entrega, número de pedidos entregues no prazo, qual a sua média de pontualidade, o seu atraso médio de entrega. E você pode ter também indicadores ligados à inovação. O que é isso, né? É a participação de novos produtos no faturamento ou, por exemplo, o número de lançamentos de novos produtos aí por ano, né, gente? Então, esses são alguns indicadores ligados a clientes. Fácil de você tabular. Se você tem uma floricultura, se você tem uma pequena lanchonete, né, você também pode compilar desperdício, né? Quanto que está entrando, quanto você está tendo que jogar fora, né? Porque são produtos perecíveis, até para você poder fazer um planejamento logístico de compras melhor. Olha quanto indicador você pode fazer, né? Então vamos ver outros exemplos também ligados aos nossos stakeholders. Olha aí, colaborador. Colaborador, você pode ter indicadores ligados à higiene e segurança do trabalho, como por exemplo, número de acidentes, horas perdidas por um acidente de trabalho. Você pode também ter indicadores ligados a salário médio, o seu salário médio em relação ao mercado, crescimento profissional, horas de treinamento, número de pessoas treinadas num determinado período, né? A parte de moral, de comportamento, né? De cumprimento de regras, como por exemplo, turnover, que é a rotatividade de funcionários, quantos entram, quantos saem. Sugestões que você recebeu dos funcionários, absenteísmo, que é índice de faltas, né? Valorização, que é o índice de faltas. E aí, fora os colaboradores, você também pode ter indicadores ligados a um outro stakeholder importante, que é você, o acionista do seu negócio, né? Lucro, dividendos, investimentos, né? Lucratividade, rentabilidade. Você pode ter indicadores, né, ligados às despesas, faturamentos, crescimento do teu negócio, né? Então são alguns exemplos aí de indicadores. Deixa eu ver se a gente preparou mais alguns indicadores também. Olha aí, indicadores ligados à sociedade, como por exemplo, número de ocorrências ambientais, se você teve multas por órgãos públicos ligados ao meio ambiente, valor dessas multas, se você tem, qual o seu índice de atraso no recolhimento de impostos, né? Pode ter também indicadores voltados a fornecedores, como parceria. Na parceria, você pode medir número de pedidos, número de itens fornecidos num determinado período, número de devoluções, né? Participação desse fornecedor no total gasto, valor dessas transações, né? Uma outra coisa que você pode fazer, que é muito legal, principalmente nessa época agora, né? Que a gente está tendo um aumento significativo, é acompanhar o preço médio aí das suas compras, dos seus itens, né? Para verificar o quanto que você está tendo aí de distorções, né? De variações, desvio padrão daquilo que você tinha previsto gastar em compras no início do seu ano, né? Você viu? Olha só, tudo indicador que você tem essa informação na mão, com certeza. Seja lá no seu sistema, seja lá no seu controle, naquela tua planilhinha, né? Com certeza você tem esses dados na mão. Viu, gente, como não é complicado se ter indicadores dentro da organização, né? E como eles podem e muito ajudar você a tomar decisões, né? Lembra, se você computar esses indicadores ao longo do ano, no final do ano, quando você for fazer o seu novo plano de negócios, atualizar o seu plano de negócios, esses indicadores vão estar
bem compilados, bem acurados, informações vão estar certinhas e você vai poder tomar decisões muito legais para alinhar o seu plano de negócios para o ano de 2022, tá bom? E aí, se você gostou da dica, eu tô deixando um roteirinho de perguntinhas que você pode fazer, né, antes de começar a usar os indicadores. Primeiro, você gostaria de melhorar o desempenho da sua área? Já começa por aí, né? Porque se você não quer mudar nada, nem começa, tá? Mas, ó, vale a pena. Depois, o que você deseja modificar? Quanto que você quer melhorar? Onde você quer chegar? Qual a situação atual em relação a essa meta? Você está muito longe? Falta muito ou falta pouco? Se falta, falta quanto? E como você vai saber se melhorou ou não? Se você responder a essas 8 perguntas, você com certeza deseja e muito implementar indicadores na sua organização. De novo, gente, isso não tem nada a ver com tamanho de empresa, tá? Você pode ser sozinho nessa história, mas você pode analisar as tendências, ter 1 ou 2, porque não é quantidade, é qualidade do indicador que conta, gente, né? Então, responda essas 8 perguntinhas e prepare os seus indicadores para o próximo período, tá bom? E aí, gente, ó, fica uma última dica aí para vocês também em relação a esse assunto. Se você tiver dificuldades e quiser precisar de ajuda para montar os indicadores da sua empresa, pode chamar a Alcântara Administração e Treinamento. Nós vamos até a tua organização, conhecemos o teu negócio, avaliamos o seu negócio e definimos juntos os indicadores que nós podemos ter para você medir e acompanhar o desempenho dos seus negócios, né? Então, fique à vontade para nos procurar, estamos à sua disposição para ajudá-lo a entender como está o seu negócio e como você pode melhorar o desempenho através de indicadores, viu? Então, esse é o nosso recadinho de hoje. Um forte abraço a todos vocês e eu espero vê-los em breve no nosso próximo quadro. Até mais!